Oi, eu sou o Maicon. Oi, eu sou o João e nós somos os apresentadores do podcast Fallen Pepperoni. E hoje a gente está aqui com um grande amigão aí, de muito tempo. Ele é japonês, mas ele não está no Japão. E aí, Reginaldo? E aí, Reginaldo! beleza? Beleza, mano, Beleza? velho. O Regis, né? Eu conheço como Regis, que é mais íntimo, né? De... Nossa, faz tempo, hein, cara? A gente conhece há um bom tempo, então vamos conversar um pouquinho hoje, pessoal, sobre um pouco da história, né? Sobre a tua história, das experiências que tu teve no Japão e as diferenças. Eu acho que mais ou menos o podcast pode ser baseado por aí também. É como a gente estava conversando no nosso briefing aqui anterior, que durou Uhum. 3 horas. Deveria ter sido dividido em 5 partes, né, de Uma paralelo, né? saga, Seria foi uma legal. saga. É. Uma saga. A gente Boa. está aí. Então vai lá, mano, velho. Te apresenta aí, fala quem tu é, de onde tu vem, o que tu come. Atualmente, como nada, Entenderam? mano. Sim, é só Bora avançar. lá, então. Vai lá, mano. Ó, meu nome é Reginaldo Kawati. Ó, prazer, João. Isso aí eu já conheço faz tempo, Maicon. Pô, é engraçado que a gente se conhece faz, nossa, muito mais de 10 anos, mas a gente nunca se falou pessoalmente, né, mano? A gente sempre foi amigo de internet, que os outros pensam que não é possível você ter uma amizade, durar tanto tempo pela internet. E a gente tá aqui para provar justamente o contrário, né? Verdade, cara. Bom, meu nome é Reginaldo Kawati. Tá? Kawati tem um significado, mas muita gente confunde um pouco, né? Se quiser, depois a gente fala sobre isso também. Eu moro no estado de São Paulo, no interior, na cidade de Santa Rita do Passa Quatro, a cidade onde nasceu Zequinha de Abreu, compositor de Tico Tico no Fubá, se vocês não sabiam. Olha aí. É a cidade onde Ana Paula Rosa ficou escondida há um tempão, que ela tinha um Aras também. E também o José de Abreu é daqui. Às vezes ele vem passear, andando na rua aqui, né? Bom, e é isso, cara. Eu vivi no Japão por 13 anos, mas eu tô no Brasil desde 2010. Legal que tu contou aí, já tu deu a introdução de onde tu está, né, cara? O pessoal pensa assim, o cara morava no Japão e por que tá lá nos Cafundó, no interior de São Paulo, né, cara? Cara, cada um tem a sua história, né? Cada um tem sua Olha, história. só essa parte de eu estar aqui, cara, já dá uma novela mexicana também. É verdade. E então conta um pouco pra nós aí, Reginaldo, como que é essa diferença de estar num país totalmente diferente, até porque há 10 anos atrás o Japão era muito mais diferente do que é hoje, né? Tem mais esse detalhe ainda. Era, cara, era. Assim, o que eu posso te falar? O Japão, a tecnologia evolui mesmo muito rápido, cara. Nossa, de um mês para outro já tem coisa que você nunca tinha visto ainda, né? Então, para mim, eu tô defasado já nessa parte. Vocês vão ter que me perdoar por isso. Mas na parte cultural, cara, nossa, eu acho que faz milênios que tem muita coisa que não muda e dificilmente vai mudar tão cedo. Caramba, né? olha só. É curioso isso, né? Porque Uhum. é interessante tu mencionar isso, Reginaldo, o Regis, né? Melhor. Vamos, sinta-se à vontade para me chamar, fazer o que você quiser. Legal. Não, e essa questão a cultura, os costumes, eles são milenares Isso. e eles têm que se adequar a essa evolução desenfreada tecnológica, mas é uma coisa que é até uma questão de virtude deles, de nunca corromper essa ideia, né? Uhum. Essa tradição, Sim, apesar de toda a evolução tecnológica, e isso realmente ocorre, então, né? Bem interessante isso aí, velho. É um purismo até, de certa forma, né? Sim. É normal, cara. Por exemplo, até hoje em dia, não é visto com bons olhos casais de namorado, assim, se abraçar, se beijar em público. Isso não é bem visto, de maneira nenhuma. É até feio. Caramba. Quer dizer, eu acho que ainda é. Cara, eu acho que ainda é, sim. E porque eu acompanho um brasileiro que estava morando em Osaka. E ele é brasileirão mesmo, de São Paulo também ali.
E é a mesma coisa, ele fala assim, cara, ele é bem vida louca, assim, né? Bem vida louca, assim, paulistão, assim, loucão, né, mano? Aí, mas ele fala também, a mesma coisa que tu tá falando aí, é interessante, né, cara? Eu não tinha me dado conta, né, como que pode, né? O Japão tem um avanço tecnológico enlouquecedor, mas, Sim, como o cara. João acrescentou perfeitamente, os costumes São os andam mesmos, puristas, né, cara? Uhum. Talvez por isso que seja tão avançado tecnologicamente, né? Não se Pois, distrai com Olha, tanta coisa. eles são bem, como que eu posso dizer? Eles são bem, tem uma palavra para isso, cara. Disciplinados. São bastante, Uhum. bastante. Tanto que essa parte deles de serem, sabe, fazer tudo certinho, é meio complicado pra gente que... Eu nasci no Brasil, cara. Eu sou neto de japonês, né? Então, quando eu fui pro Japão na primeira vez, eu tinha muito pouca noção da cultura. Eu tinha, tipo assim, as coisas que eu aprendi com os meus pais. Não convivia muito com os meus avós também. E meus pais, eles são filhos, mas eles também já tipo, pegaram um pouquinho da cultura do Brasil, né? Nasceram aqui também. Então, para mim, eu sabia menos ainda. Então, foi um choque muito grande. Quando eu cheguei lá a primeira vez, eu não sabia lidar com nada. Tem muita coisa que você, quando você vai conversar pela primeira vez, eu não sabia nem falar direito para começo de conversa, né? Mas a maioria, acho que 80% dos brasileiros que vão para lá vão trabalhar em fábrica. E foi o que eu fui fazer também. E quando você vai ter que conviver mesmo com eles, que eles vão, por exemplo, te passar o serviço que você vai aprender, é muito no chute, né? Você tem que pegar o que eles estão te ensinando e falar, pô, será que é isso que ele quer que eu faça? Você vai lá e você faz, ele... Ah, não. Aí você faz de novo. Aí o cara... tipo, é assim, é sempre assim, cara, pra quem não sabe. Parece um anime, parece um anime. E eles, assim, cara, com um gesto que eles fazem muito. Tem gestos, cara, que você não sabe que para eles é ofensivo. Eu nem imaginava. Hoje em dia não se usa mais, mas nos anos 90, 80, quando você falava, tipo, beleza, assim, a gente faz assim, né? Uhum. Beleza. A gente faz isso ainda, né? Sim. Hoje em dia, com essa coisa da americanização, eles usam esse gesto, mas é difícil, é só o pessoal mais novo. Isso aqui, para eles, está perguntando se você tem namorado. Se você tem namorado, eles fazem assim. Uma coisa meio que paralela até a Libras, assim, tipo, uma linguagem de sinais. Né? E assim, Claro, quando você vai chamar... Uhum. Quando você vai chamar um japonês assim, só por gesto, quando você vai... Ixi, meu gato, vocês não estão ouvindo não, né? Não tem problema. Especial sempre tem que ter. Quando você vai chamar um japonês, por exemplo, você não sabe falar em japonês, oi, Dei, mas você vai chamar um japonês, você não pode chamar por um assim, cara. Se você chama assim, você está chamando para brigar. Você tem que chamar assim, ó. Caramba! Então são umas coisas muito sutis, cara, que você no começo você não sabe, o japonês fica pistola com você, cara. Ah, velho, eu não tinha noção dessa aí. Caramba! Isso eu tenho certeza que até hoje você não pode fazer. Eu tenho certeza que você não pode. Toda vez que você faz uma coisa... Toda vez que você faz uma coisa errada, eles fazem assim, quer dizer, que não pode fazer, pra gente, tipo, tá fedendo, né? Eles assim, não pode. Ou faz assim, é tipo um X com a mão. Aquela coisa de equipamento, a Seven, né? É assim. É engraçado. Cara, é engraçado, você acaba dando risada, cara, porque você não tá acostumado com, né, com esse tipo de coisa. E qual foi a tua... Por que tu foi pro Japão, Regis? Porque eu te conheci já no Japão. Quando a gente... Sim. Eu fui pro Japão porque lá, na época que eu fui, cara, eu fui em 96 a primeira vez, era uma época muito boa para você fazer um pé de meia, você juntar um dinheiro mesmo. Hoje em dia, cara, todo mundo já tá falando que não é mais o mesmo esquema. Que você, ou você vive lá, né, e não junta dinheiro, ou você simplesmente tenta fazer um pé de meia levando muito mais tempo do que antes. Só que mesmo antes, cara, o pessoal tinha muito essa coisa de eu vou pro Japão, eu vou ficar 3 anos, juntar um dinheiro e depois volto pro Brasil e não volto nunca mais. Cara, isso nunca acontece, cara. É muito raro isso acontecer. Porque o pessoal vai com a mentalidade de que juntou um dinheiro, vem pro Brasil, compra uma casa e monta um negócio e vai ficar aqui para sempre. E você sabe que no Brasil não é bem assim. Exato. Você vem aqui,
Primeiro que você perde a noção, cara, do valor do dinheiro. Tem muita gente que vem aqui sem saber, pensa que você está gastando. Tem gente que é enganado, vem para cá e os outros falam assim: vou te vender uma casa, a casa vale, vamos por 100 mil reais, eu vou te vender por 350 mil. Cara, beleza, e paga esses 350 mil, porque já perde totalmente a noção da conversão do dinheiro. Entendi. Entendeu? E tem gente que vem, compra a casa, monta um negócio, mas não tem noção nenhuma do que está fazendo, vai dar os burros na água e tem que voltar para o Japão. E vira um círculo vicioso. Provavelmente já devo ter conhecido alguns BR que foram pro Japão. Teoricamente, eles foram para juntar grana para voltar pro Brasil, né? A maioria pensa isso. Mas, quantos tu já conheceu que conseguiram fazer isso? Mano, da minha família, acho que 1 ou 2, cara. E minha família é grande, cara. E eu acho que, tipo, os meus primos, assim, tios todos, a maioria deles foi pro Japão. Nenhum deles conseguiu, tipo, vou juntar uma grana, vou comprar uma casa, montar um negócio e ficar lá. Todo mundo acabou voltando. Tanto que tem muitos primos que ainda moram lá, que vieram pra cá, não deu certo, voltou pra lá. Vamos lá, continua. Deixa ele miar aí. Beleza. Usar. Até perdi o fio da meada. Tá, enfim. Então, e eu tenho um monte de primo, tio, que ainda mora lá. Não é, tipo assim, por opção, é porque tem que estar lá mesmo, porque no Brasil tá complicado, né? Uhum. E eu tenho 2 irmãos que eles moram lá e eles nem intenção de voltar pro Brasil eles têm. Claro. A situação não ajuda muito, né? Mas outra pergunta que eu tenho aqui, olha aí, ó, quem tá o homem aí, ó. A pergunta é, cara, pra ti, assim, com a experiência que tu teve e tal, tipo, do trabalho, na experiência cultural, tu é filho de japonês, né? Sou neto. Tu já tem essa cultura, né? Tu já conhece alguma coisa. E pra ti, assim, seria melhor hoje, tu acha que era melhor estar... não ter vindo pro Brasil, devido a... Eu sei por que tu veio, tá? Mas tu gostaria de ter continuado lá? Olha, é uma pergunta complicada porque tem 2 lados. Lá é muito melhor realmente para você pagar suas contas, né? Sua vida é muito melhor financeiramente, bem melhor mesmo. Não tem nem como comparar. Qualquer empreguinho que você conseguir lá, você pode ser o lixeiro, você pode ser faxineiro, você pode trabalhar no pior serviço que você encontrar lá, você vai pagar suas contas. Você vai conseguir ter algumas coisas boas até. Você pode comprar um carro. Tudo bem, você não vai comprar o melhor carro logo de cara, mas eu posso te falar com segurança que, vamos supor, a maioria faz isso, financia a passagem e o emprego daqui do Brasil. Tem muitas agências que fazem isso aqui no Brasil. Então, financiam, chegam lá com uma dívida, vamos supor, de 5, 6 mil dólares. Em 3 meses, você consegue quitar essa dívida. 3 meses trabalhando em qualquer serviço desses. E depois você pode comprar um carro usado. Pode comprar, se você conseguir fazer a tradução da sua carta de motorista, com 1 mês de trabalho você compra um carro usado. Um carro bom, um carro com menos anos de uso. Sim. E questão lá, eu sei que como tu é neto de japonês, né? Tu tem, no teu caso é mais fácil, né? Pra fazer as coisas lá. Tem essa parada aí, né? Sim, que tem essa coisa. Tem gente que pensa que não, que é de boa, que é tranquilo, mas no Japão ainda existe, sim, preconceito, e é um preconceito velado, não é um preconceito na cara, não é igual, tipo, acho que americano, se ele vê que você é de estrangeiro, eu já acho que tem muitos lugares que você vai lá e já falam na sua cara, né? No japonês não, eles são sutis para tudo, sabe? São cordiais, são educados, mas quando eles percebem que você é estrangeiro, até no meu caso, eles percebem que eu sou estrangeiro pelo meus gestos, pelo jeito que eu ajo, pela minha roupa. A gente é diferente aos olhos deles também. Sim. Então, eles tratam a gente de maneira um pouquinho diferente. Tem gente que nem nota isso, né? Mas quando você passa a conviver com eles no dia a dia, você percebe que tem essa diferença no tratamento. E é até estranho, cara, porque muitas das vezes... eles tratam melhor, vamos supor para você conseguir ir para o Japão trabalhar,
Você com a cara e com a coragem, você não vai, não. Ou você tem que se casar com uma descendente, tem que passar, acho que pelo menos 2 anos casado com ela, ter testemunhas, ter como provar que você é casado realmente com essa descendente. E quando você chega lá, se você souber falar 5, 6 palavras em japonês, eles vão achar mais legal você saber falar do que eu. Porque para mim eles falam, não, ele é obrigado. Sim. Esse cara, sim, isso né? faz Ele todo não, sentido isso. né? Ele não, o cara é estrangeiro, olha que eles falam sugoi, né? Sugoi quer dizer tipo, que massa, que incrível. O cara é estrangeiro e sabe falar a nossa língua, entendeu? Então, pra gente que é descendente, quando a gente está lá, muita gente se sente assim, né? Meio sem pátria, né? Quando a gente está aqui, a gente fala, ô japonês, ô China. E lá eles falam que a gente é gaijin. Gaijin é um termo bem pejorativo para te chamar de estrangeiro, né? E é normal. E a gente é acostumado com isso. Curioso isso. Curioso mesmo. Uhum. Mas eu acredito que hoje, o Regis, acho que o João também concorda, hoje isso já tá muito mais flexível, né? Porque o Japão se abriu muito pro mundo nesses 10 últimos anos, né? Sim, cara. Quem tinha mais, assim, vamos pôr, que era menos, que aceitava menos o pessoal estrangeiro, são as pessoas mais idosas mesmo, né? E hoje em dia, tipo, os que são mais da nossa geração, assim, pessoal que tem 30 anos para menos, eles são mais abertos, vamos pôr, né? Inclusive, eles gostam muito da cultura americana, eles gostam muito dos europeus, né? Não são bobos, né? Mas, assim, a gente que é da América Latina, e principalmente o pessoal ali da Ásia, que não é, vamos pôr, de primeiro mundo, né? Que nem o pessoal ali das Filipinas, da Malásia, tem muita gente que é ali da Ásia, ali, que não é do Japão. Ainda tem um pouquinho, assim, sabe? Um tratamento diferenciado, sim. Mas, que por outro lado, japonês, quando eles gostam de brasileiro, de latino, que seja, nossa, eles gostam mesmo, porque a gente é diferente na maneira de lidar com as pessoas. A gente tem calor humano, mesmo eu, no caso, que não sou tão assim, a gente gosta de, tipo assim, de abraçar, de beijar, de tocar, entendeu? Sim. E para eles isso é uma coisa muito estranha, eles não têm esse costume mesmo, eles são totalmente fechados. É por isso que tem muito essa coisa de eles se suicidarem. Porra, sai daí. Eu ia comentar tem um canal de uma guria, cara, como é que é o nome dela? Acho que eu não vou arriscar porque eu vou errar o nome dela, mas eu acho que o nome do canal no YouTube é Minha Vida no Japão ou algo assim. Eu sei quem é. Não, o Japão Nosso de Cada Dia? Não cara, é uma e ela é que nem tu, assim, descendente, né, enfim, e o marido dela é japonês, acho que mesmo lá, né, nascido lá e sempre morou lá, eu acho, pelo que eu vi alguns vídeos dela. E ela comenta justamente sobre isso, assim, inclusive uma questão que eu achei muito curiosa, é super aberta, ela responde perguntas do pessoal do YouTube ali, e uma das perguntas que o pessoal comentava muito era sobre a questão sexual, assim, né? Como que, porque justamente por essa questão da frieza que tu comentou, né, como é que era, e pelo que ela comentou, até o próprio marido dela tem essa coisa, tipo, que é como se fosse um cumprir dever. Tem um vídeo dela, eu não tô falando por ela, é como se fosse um cumprir um dever, tipo, sei lá, uma vez por mês, vamos transar, tal, isso aí, sabe? Uma coisa muito, já que somos casados, a gente tem que fazer isso, sabe? É curioso. Sim, mas... Interessante, boa pergunta essa aí. Boa reflexão, né? Mas acontece mesmo, cara. Ainda tem muito disso. Eu não posso falar muito que, tipo, o que eu sei são de algumas informações que eu recebi de algumas pessoas japonesas, né? Até de brasileiros que conviveram muito com japonês e falavam muito sobre isso, né? Mas até hoje tem essa coisa de casamento arranjado, tem essa coisa de dote, entendeu? Que eu não sei bem como é que é, se o noivo tem que ter, acho que o noivo tem que ter um dote, tem que ter muito dinheiro para arranjar o casamento, para fazer a festa, e depois que eles casam, realmente é difícil falar assim, nossa, nós nos casamos porque a gente se ama. Para falar a verdade, a palavra amor em japonês não é usada.
Não é usada mesmo, cara. Se você vê em anime, eu não sei se vocês já viram um anime assim que é legendado. Eles não falam Aesteru, que Aesteru quer dizer eu te amo. Eles falam Anata no Kotosuki, quer dizer eu gosto de você. Eles não falam eu te amo. Eles não falam, cara. Isso tu sabe por quê? Tu sabe por quê? Porque isso é uma tendência de fraqueza, né? Sim, eles consideram, é verdade. É o samurai, né? A cabeça do samurai, né? São as paixões, não pode deixar, não pode te tirar do teu objetivo, né? Tem que ser raciocínio, jamais coração, né? Pra quem assistiu Kenshin, né? Sabe, né? O Kenshin, que você assistiu a história dele, né? Ele da espada com a lâmina ao contrário, né? Tu sabe, né, Regis? Que não era mais pra matar. Mas só que ele tava desenvolvendo um amor, né? Que ele nunca tinha conhecido porque ele é um samurai. Eu acho que ainda o japonês, ele tá intrínseco nele. O japonês mesmo, aquele... aquele de lá mesmo. Não, eu não digo tu, né? Tu é brasileiro, né? Aí só vestido ou travestido, igual diz o outro lá. É como eu te falei, cara. Eu não tenho pátria lá pra eles. Eu sou gadinho. Aqui pra vocês eu sou japa. Pois é. Esse lance aí fazendo só um adendo aqui. Esse lance de chamar as pessoas de japa, né, cara? É uma coisa meio que... Tipo, o negão, né? Tipo, é uma coisa do brasileiro, né? Aquele negócio pra aproximar, não é pejorativo, né, cara? Não, eu não considero de maneira nenhuma, porque assim, quando você trata um negro, ficar ou negão e tal, essas coisas, tem aquela história toda por trás, de segregação e tudo mais. Agora, a gente que é japonês, tal, não tem, cara. A gente nunca sofreu preconceito. Sofreu um certo preconceito na época da Segunda Guerra? Sim, mas não é toda a história que tem por trás da escravidão dos negros, é diferente, né? Então não tem porquê, né? Isso é legal isso é legal de falar, né, cara? É legal. É legal de falar. Vindo de uma pessoa que né? Sim, tu é japonês de qualquer maneira, né? Mesmo que seja metade, né? Sim, mas tu é japonês. Mas tem uma coisa, só um adendo, cara. Tem muita gente que chama... tem um adendo, tem muita gente que chama japonês de China, né? Ô, China, e aí, chinês e tal. A maioria não gosta, cara. Eu não ligo, tá? Mas sabe por tem que diferença, né? Fisionômica, inclusive, né? Sim, sabe que eu não consigo enxergar essa diferença? Mas eu consigo. Eu consigo também. Eu não consigo. Cara. Põe todo mundo pelado na sua frente, eu duvido. Não é que nem que você falar assim, eu sei qual a diferença de Coca-Cola e Pepsi. De venda e falar assim, qual dos dois que é. Você não vai, eu acho, né? Você não vai adivinhar. Sério mesmo, cara? Eu acho. Não, agora... mas cara, tem sim. Mas enfim, isso é um assunto inteiro para outro. Lá, quando eu estava lá no Japão, eu sabia diferenciar não pela fisionomia, eu sabia diferenciar quem é chinês e quem é brasileiro pela vestimenta, pelo jeito mesmo, sabe? Sim, não, isso com certeza. Né? Mas assim, só pela fisionomia, não. mas eles não gostam de ser confundidos porque eles foram inimigos mesmo, né? China, Japão e Coreia. China, Japão, pra mim, cara. Então, tipo, é a mesma coisa que, tipo assim, você chegar num brasileiro e falar, e aí, argentino, você gosta de Buenos Aires? É mais ou menos por aí. Entendi. As rixas, né? São as rixas. Vamos falar agora, vamos mudar um pouquinho o tópico aqui. Mano, fala dessa questão aí da tecnologia agora pra nós, assim, tipo, eu sei que tu saía de manhã pra trabalhava e tu tinha teu tempo da tarde ali pra fazer qualquer outra coisa, né? E como que funciona a tecnologia lá? Eu sei que é uma loucura, né, cara? Tu sai no centro e é luz pra todo lado, né? Piscante, cara, eu não posso falar muito assim, porque eu nunca morei em Tóquio. Eu nunca fui em Tóquio, cara, em 13 anos que eu morei lá. Eu fui em Osaka, que Osaka é a segunda maior cidade do Japão. Eu fui também para Kyoto, né? Mas Tóquio eu nunca fui, porque primeiro que onde eu morava era longe. Né? Você tinha que gastar pelo menos $200 só para ir, $400 para ir e voltar, né? De trem. Eu fui aquele trem bala. Então era difícil. É a mesma coisa que você, tipo assim, vamos de férias para Tóquio, onde eu morava, né? Então eu acabei nunca indo. Mas o que eu posso te falar, mesmo você morando no interior, tem muito. Não dá para te explicar assim de uma forma fácil, mano. Lá é tudo muito padronizado. De um lugar para outro, cara, você não vê diferença de um lugar para outro.
Todas as cidades têm muita loja de conveniência, toda cidade tem shopping center, toda cidade tem, cara. Não dá para você falar, aqui é ruim, aqui não é. Só se você morar no meio da plantação de arroz. Aí é diferente mesmo, aí não tem nada. Tu vê só, cara. E essa parte de tecnologia, cara, eu lembro que quando eu vim aqui em 2010, nossa, eu ficava muito bravo com a internet daqui. Porque na época ainda acho que estava começando essa coisa de banda larga em 2010, não tava muita coisa ainda, né? Lá, a internet, a internet lá você já pegava pacote de... Eu não sei quanto que tá hoje, cara, mas vamos pôr assim, enfim, seu pacote de internet de Wi-Fi lá já tava... Quanto que tava, cara? Tinha de 1 giga mais ou menos. Em 2010. Hoje em dia eu não sei como é que tá. Nossa, cara. Eu lembro que... vamos fazer aqui um resuminho rapidão, tá? Porque a gente tem pouco tempo aí, já tá chegando pro fim do podcast, né, do nosso tempo. Vou fazer um resumão, assim, aproveitando que tu falou aí, que eu me lembro que a gente se conheceu em 2006 pra 2007, algo assim, tá? Sim. Eu me lembro que nós tinha lá em casa, quando eu morava em Canoas, a internet de 1 mega, mano. 1 mega. A DSL de 1 mega. Tá? Em Cachoeira do Sul nem tinha isso aí, velho. Não tinha. Só tem em 2007, depois de muito tempo. 1 mega, velho. 1 meguinha, tá ligado? Então tu imagina essa coisa que tu tá falando agora. Tu já tinha 1 giga enquanto a gente tinha 1 mega, cara. Isso não. E Canoas é uma das cidades mais desenvolvidas do Rio Grande do Sul, cara. É a segunda mais desenvolvida depois de Porto Alegre, se não a primeira ainda, né? Sempre tem tecnologia mais avançada lá. Então tu imagina, 1 mega em 2006 pra 2007. E tu tá me dizendo que tu já tinha 1 giga, né, cara? Então, não em 2007, cara, mas tipo, quando eu saí de lá já tinha sim. Mas enfim, né, 2010. Cara? Sim, 2010. A gente não tinha 2010, a gente tinha, acho que 10 mega no máximo em 2010. Por aí. Máximo. Chorando. Na real, pagando 10 pra ter 1, né? É isso aí mesmo. E só pra gente matar a curiosidade que eu e o Regis nos conhecemos de um jogo, né, do Sword of New World, que eu jogava. A gente acabou se conhecendo. Eu te falei que ele existe ainda, né? Existe, Existe na Steam, só que é o Granada Espada, o nome original, né? O Granada Espada é o nome original. E a gente se conheceu e, cara, imagina, esse louco aí jogava comigo de madrugada, cara, enquanto eu tava jogando de dia. Ele ficava jogando de madrugada só pra gente jogar junto, tá ligado? Por isso que tipo, que louco, né, cara? E a gente ficava conversando a madrugada inteira e jogando, cara. Mais conversava do que jogava, né? Mas esse cara aí pra jogar, eu te falava, nossa, esse cara era chavequeiro, hein? Ele conseguia levar todo mundo na conversa, mano. Os gringos, tudo. Ele conseguia o melhor equipamento do servidor, cara, só de conversar com os gringos. Eu falava, mano, como é que você faz isso, cara? Ensina pra nós aí. Pô, tá aí uma coisa que eu não sabia ainda, né, cara? Mano. Cara, eu lembro aqueles clãs que tinha lá, eu falava com o Sublime, lembra que era o... eu lembro que era o maior clã do servidor lá dos Unforgiven, né, cara? Isso, desse clã aí. Eu me lembro também que depois que a gente entrou naquele clã dos alemão, lembra? Na finaleira. Nossa, cara. Eu lembro até que teve uma guerra lá, uma guerra de clã lá, aí a gente foi... Nossa, foi um outro. E depois ainda você falou assim, não, vamos montar nosso próprio clã, né? Porque a nossa meta... montamos o nosso clã e a meta, acho que tinha 4, 5 pessoas, vamos conquistar uma bandeira, né? Lembra? Uma região? E a gente conseguiu... Nossa, cara, e a gente conseguiu, cara. Uns 5 pessoas lá. Os caras tinham uns clãs de 30, 40 pessoas, nós com 5... Conseguimos conquistar uma bandeira que era um feito assim... o clã era muito foda na época, lembra? Era muito divertido, mas, cara, eu me lembro que eu conheci muita gente, mas muita. Eu conversava com muita gente, muita, e fazia muita amizade, né, cara? Era muito, muito legal. A gente tem muita história pra contar até sobre isso, né? A gente não tem muito tempo aqui. Tem, cara. Vai lá, mano. Não, cara, ó, te falar que primeiro, mano, conheço esse menino faz muito tempo, mano. Porra, faz uns 15 anos que a gente se conhece, né, mano? E esse cara é ponta firme. E realmente, cara, eu desejo que dê muito certo esse podcast de vocês, cara, que vocês merecem, cara. Você tem garra, você sempre tá correndo atrás, fazendo seus corre para as coisas acontecerem. Cara, se der certo, nossa, mano, eu vou ficar muito feliz mesmo, cara, por você, pelo João também. Espero realmente que tudo corra bem.
E que vocês façam muito sucesso, cara. E quanto a mim, cara, vamos levando a vida aqui. Se vocês quiserem a parte 2, demorou, cara. Aqui, ó, tu acha que eu penso na frente, irmão? Eu vou deixar registrado aqui, ó. Hoje é dia 16/4/2021. Esse cara vai estar com a gente daqui a 2 anos. Tá registrado aqui, mano. Beleza, então. E outra coisa, vamos fazer um só sobre que surgem tantos tópicos interessantes, né, que a gente pode falar. Um deles foi esse paralelo da tecnologia com a cultura milenar. A gente pode programar alguma coisa para direcionada, já que tu tem toda essa vivência lá no Japão, então seria legal. Tem muita gente que tem curiosidade de aprender sobre isso, assim, de como que é lá, né? Então, vamos pensar e trazer um desses assuntos aí para um próximo breve, né? Não, claro, fazer. Com certeza. Que hoje foi um negócio assim, né? Correria, é isso aí. Conversa, né? Podcast é no flow mesmo. Isso aí. A ideia é essa. Mas o nosso tempo urgiu aqui, então a gente precisa encerrar o podcast, senão vai ficar muito comprido, né? Até fica difícil depois a gente trabalhar com ele. Mas eu agradeço muito, Regis, agradeço muito a tua... Não, cara, eu que agradeço a vocês, cara. Tua presença. Também e tudo de bom aí pra ti, irmão, que tudo dê certo aí nessa caminhada e tamo junto aí, tá? Valeu, João, pra você também. Pra ti também aí, mano. Prazer te conhecer também, né? Legal. Prazer te conhecer, João. Conhecendo nesse papo, né? A gente acaba conhecendo as pessoas às vezes assim, então isso é muito legal. Então tá, pessoal, esse foi o podcast com o Reginaldo Kawati, o japonês que não está no Japão. A gente agradece muito e a conversa foi muito legal. Eu me despeço aqui e deixo o João terminar aí o podcast. Também um agradecimento, que nem eu falei antes, é sempre um privilégio conhecer pessoas de uma realidade diferente, que nem o Reginaldo comentou. No Japão, ele não é tido como japonês, e no Brasil ele é tido como japa. Que curioso isso, né? É uma coisa que leva a gente a pensar, né? Mas enfim, baita papo, e também agradeço a todo mundo aí que assistiu e até a próxima. Um abraço para todos. Obrigado, gente.